Olá pessoal, eu sou a Emily da Clínica Multid e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como avaliar bons profissionais para as terapias das crianças em geral, tá? Como que a gente faz isso, né? Já que hoje em dia tem essa questão da comercialização das terapias, né, por parte dos profissionais, né? E então eu vou dar algumas dicas para vocês de como avaliar isso, né? Não que vai ser 100%, porque às vezes, né, fica um pouco difícil a gente avaliar isso. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem observar e avaliar um pouco ali se realmente tem fundamento ou não, se aquele profissional ele está sendo bom ou não. Porque às vezes acontecem algumas discordâncias, né? Às vezes a gente acha uma coisa, mas é outra, enfim. E eu falo isso pelo ponto de vista profissional mesmo, né? Porque existe uma dificuldade, às vezes, né, da gente entender ali o que o profissional está fazendo, o jeito que ele está agindo, né? Então, algumas das dicas são você ter um vínculo com esse profissional, né? O profissional, ele precisa criar o vínculo não só com a criança, tem que ter ali com a família, minimamente, não estou falando daquele vínculo extenso e de um ir na casa do outro, por exemplo, não. Mas precisa existir o vínculo, uma boa comunicação, né? Ter uma troca, né? Uma questão de preocupação mesmo, né? Com o futuro e desenvolvimento dessa criança. Então, você consegue perceber, não todo dia, porque às vezes aquele profissional está cansado ali, ele está num dia ruim, mas precisa ter este vínculo estabelecido, né? Precisa ter essa troca de informação, né? Não pode existir a troca de profissionais excessivamente, porque essa criança ela precisa de vínculo para exercer essa terapia. É uma terapia contínua, então ela precisa de uma constância. O profissional que troca muitas vezes de lugar de serviço, troca muito de área, ou então troca de criança, troca de horário, a criança tem dificuldade de adquirir o vínculo, né? Considerando a parte ética, não seria um bom profissional, porque a gente precisa ter uma constância dentro das terapias. Tudo precisa ser esclarecido, então um bom profissional, ele vai ter a preocupação muito além de agradar a família, tá? Porque às vezes a gente acha que o bom profissional é aquele que faz tudo o que a família quer. E não, um bom profissional ele vai avaliar a necessidade da criança. O que a criança precisa, a demanda da criança. Porque o profissional ele tem a visão cronológica ali do desenvolvimento dessa criança, do que precisa em cada faixa etária, o que precisa vir antes de alguma outra atividade que essa criança vai desenvolver, o que precisa vir antes dessa criança ter uma autonomia para fazer algum tipo de atividade. Então, o profissional bom, ele às vezes vai discordar da família, mas ele vai explicar isso para a família, entendeu? Então, assim, é uma troca, é uma coisa que precisa, que nem sempre o profissional bom, ele não é necessariamente aquele que está sempre rindo e postando fotos e fazendo tudo que a família pede. O bom profissional, ele vai avaliar a necessidade da criança e ele vai ser pontual com as coisas que essa criança precisa, porque a prioridade dele dentro da terapia é a criança, acima de tudo, né? No geral, não é aquele profissional que lota a agenda, porque a gente não consegue acompanhar uma criança devidamente com uma agenda lotada, né? Que você não tem um tempo de conversar com pais, você não tem tempo de fazer um documento. Então, assim, são coisas que a gente tem que observar. Qualquer dúvida que você tenha, pergunte para o profissional, né? Porque eu falo, às vezes acontece mal entendidos. Então, sempre pergunte, tá? Essas foram só algumas dicas. Vocês podem acompanhar mais na nossa página. Estarei sempre atualizando vocês. Quem tiver dúvida também pode mandar que a gente responde pelo direct mesmo, tá? Para o próximo episódio, a gente vai fazer um mitos e verdades sobre as terapias, tá? Que vai ser muito esclarecedor para vocês, então acompanhem a gente, tá? Não percam!